o que eu vi ali nessa leitura aí desse autor que eu tô lendo, o Lipovetsky, é que ele acha que na pós-modernidade, aí, nesse momento que a gente está vivendo, o identitarismo ele serve como um instrumento para aparar arestas e deixar de machucar as pessoas. É como se o identitarismo fosse um negócio que o capitalismo inserisse transexuais, homossexuais, todo mundo fosse livre ali, e ninguém quer se machucar, ninguém quer ser ferido, e as tradições elas iam morrendo, iam desaparecendo, e você ia ter apenas indivíduos querendo ter experiências. Né? Então ele acha que o identitarismo, ele identifica ali, identitarismo, lembra que é um livro dos anos 90? É um fenômeno que ajuda ajuda a manutenção desse capitalismo que vive de pessoas que não querem ser ofendidas e não ter, vamos dizer, nenhum tipo de dor no processo. Elas querem viver a sua individualidade sem ninguém julgar elas e que as tradições morrem. Só que duas coisas aconteceram que eu acho que mudam esse jogo. Um é, o identitarismo ele virou uma força política opressiva e ele está ganhando força e ele vai virando cada vez mais uma força política opressiva. E do outro lado, a ideia de que a tradição ela ia morrer silenciosamente não está sendo exatamente assim. Eu não sei avaliar no Brasil, porque no Brasil, que tradição tem? Né? Que conservadorismo é esse que as pessoas estão muito abaladas? Né? É o cara que achava normal o Gugu, o pessoal dançando na boquinha da garrafa, e hoje está falando em nome da família. É uma coisa meio confusa no Brasil. Mas dá para entender que talvez esse conservadorismo dele seja... Ele carregue dentro de si essas coisas muito brasileiras, né? Essas particularidades nossas. Vocês concordam com esse ponto? Vocês leem dessa maneira? Sim, não? Assim, eu não leio dessa forma tão, como é que eu vou dizer, instrumental, porque o que parece, você traduzindo as ideias de Lipovetsky, é que ele concebe o identitarismo como se fosse uma arma do capitalismo para azeitar as suas engrenagens e para continuar funcionando bem. Ou seja, um capitalismo especulativo, com fluxo de mercadoria gigantesco, com fluxo de capital gigantesco, com diluição das fronteiras nacionais, e aí você coloca como cereja dessa estrutura econômica um discurso que vai azeitando as sensibilidades subjetivas. Eu não acho que seja... Eu não acho que é assim, por quê? Por alguns fatores. Primeiro fator, quem levanta a pauta da diversidade, das identidades e da crítica, e esse terceiro ponto é o fundamental, da crítica às estruturas tradicionais de família, escola, dominação sexual, etc., etc., é uma esquerda muito consciente do seu papel histórico e que depois se definirá como pós-marxista. Então você tem uma mutação da esquerda, uma mutação real e consciente da esquerda nesse sentido, que já vem acontecendo com os próprios intelectuais estruturalistas. Você pega a obra do Foucault, é toda nesse sentido. É sempre uma arqueologia do saber, uma historiografia das descontinuidades, uma história do subalterno, né? Então, é o louco, é o criminoso, são as novas epistemes. Ele sempre está olhando para um objeto histórico que não era o centro da historiografia mais tradicional, associada à nação, às classes, etc. Então, isso aparece já na própria esquerda, de forma consciente. Então, não dá para dizer que é simplesmente um instrumento do capitalismo, a não ser que você diga que toda a ação intelectual da esquerda, nesse sentido, também é instrumental do capitalismo, que é uma coisa um pouco estranha de defender, se sustentar. O segundo ponto eu concordo com a ideia de que o identitarismo assume uma ambição muito maior do que ser só um azeite numa engrenagem. O identitarismo tem uma ambição de passar em revista todo o pensamento ocidental e todas as categorias tradicionais dessa compreensão histórica do Ocidente. Então, trata-se de colocar o Ocidente no divã, por assim dizer, de fazer uma psicanálise dura e um desmascaramento total disso aí. Então, é desmascarar todas as instâncias de autoridade, todas as instâncias sólidas, para mostrar tudo que está por baixo. E isso vem junto com uma infinidade
de ramificações que estão coligadas aí. Você tem, primeiro, a questão do discurso decolonial ou pós-colonial, que é basicamente uma acusação dos países que construíram grandes impérios e que esconderam a sua opressão em nome de um projeto iluminista e universalizante. Então você tem isso aí. Você tem toda uma discussão sobre sexualidade e corpo, que aí entra em toda a parte dos queer studies, e aí tem também inúmeras ramificações disso, que é basicamente colocando a sexualidade do homem ocidental num divã de novo, o que se associa com uma liberação sexual dos anos 60, 70, etc. Então você tem essa segunda coisa. Você tem a terceira coisa, que é a questão da racionalidade ocidental, ou seja, há um claro colapso do modelo de razão ocidental que, de alguma maneira, ainda estava no marxismo clássico. Porque o marxismo clássico é herdeiro desse sentido substantivo de razão, com a diferença que ele não considera a razão meramente formal, mas tenta colocar a razão na substância do processo histórico. Ou seja, o próprio processo histórico é racional, de acordo com Hegel, e isso os marxistas mais clássicos eles não abandonam em momento nenhum. Isso só vai ser abandonado depois. São as crises do marxismo que fazem com que esse paradigma seja abandonado, em nome de um paradigma da pura crítica. Então você tem muitas coisas grandes, processos grandes, acontecendo ao mesmo tempo e que confluem para aquilo que pode ser visto até como construção de uma nova civilização. De uma civilização que se aparte de todo o passado histórico da humanidade e seja inteiramente descentrado, ou seja, não tenha mais uma centralização e coloque todas as coisas que estão escondidas para debaixo do tapete para cima, ou seja, a questão da sexualidade, a questão do oprimido, todas as relações entre branco e preto e por aí vai. Então eu acho que a coisa é bem mais ambiciosa do que essa. E quando isso acontece, também é um ponto que o Mathieu Coté, ele fala. Quando isso acontece, há uma passagem da crítica ao capitalismo para a crítica à civilização. Não se trata, então, apenas de criticar o capitalismo como gerador de desigualdades, mas de criticar toda a civilização. Então, você tem uma crítica civilizacional. E é o que a gente vê, por exemplo, no discurso do Olavo e no discurso de alguns ideólogos americanos. Eles têm esse discurso, eles vêm com essa coisa. Claro, eles fazem de um jeito tosco, acaba sendo passado para o grande público de uma maneira tosca. As pessoas não leem os textos no original para saber, então elas vão fazendo uma salada. Mas existe uma sensibilidade real e muito genuína a respeito das mudanças que estão acontecendo. As pessoas sentem que as coisas estão mudando e sentem que existe essa crítica implícita à civilização. Mas, enfim, falei demais. Às vezes eu esqueço, eu fico aqui palestrando, eu peço desculpas. Não, foi maravilhoso. Até perguntar, ó, digite Eu quero inclusive dar continuidade à palestra do Ricardo. Eu quero inclusive dar continuidade à palestra do Ricardo. Essa coisa do identitarismo vai surgir lá na Alemanha nos anos 30, com a turma ali de Frankfurt, a turma do Marcuse e outros, Heidegger e outros tantos, e começa justamente com uma crise na esquerda mundial, que é a crise dos países escandinavos e do próprio fracasso da Revolução na Alemanha. E aí a escola de Frankfurt parte do seguinte: bom, o proletariado nos traiu. O que era o proletariado? A classe industrial, o cara que está inserido no sistema econômico. O proletariado nos traiu porque o proletariado é esse eleitor do Lula, é o cara que quer picanha, é o cara que não quer fazer uma revolução. Esse cara quer picanha e quer o churrasco no final de semana. Ele não quer mudar a sociedade de modo estrutural. E aí o Marcuse vai buscar uma nova classe revolucionária. Ele ainda bebe no marxismo, ele ainda está no marxismo clássico, que precisa de uma classe revolucionária que vire a sociedade. E ele vê essa classe revolucionária nos marginalizados. Prostitutas, homossexuais, drogados, enfim. Tudo quanto era marginalizado servia. O Marcuse dá esse start, aí o identitarismo vai aprofundando cada vez mais até chegar na crítica da razão e na crítica da civilização, que o Ricardo está certíssimo. Isso supera, inclusive, o próprio marxismo. Porque o Marx defende uma evolução da civilização. Ele defende que a civilização atinja novos estágios. Não que se zere o game e se comece do nada. Esse pessoal volta praticamente para a barbárie. Aí você pega a revolução sexual ali dos anos 60 e o que essa galera tá propondo é nós voltar um todo mundo come todo mundo andando pelado no meio da rua de um período bárbaro, de um período pré-humanização básica.
O identitarismo vai descendo para níveis cada vez mais loucos. E as pessoas sentem isso, o cidadão comum sente isso, e ele começa a dar gritos de revolta, mesmo que ele não saiba o que ele está falando ou por quê. Aí ele vai procurar Bolsonaro, ele vai procurar qualquer coisa que expresse isso politicamente. É isso, talvez, Renan, voltando àquela tua pergunta anterior, que qual é o discurso para uma direita que não seja terraplanista? Nós temos que dar resposta a esse sentimento das pessoas, mas dar respostas que não sejam terraplanistas e malucas, porque é real, existe uma guerra civilizacional em andamento. E ela é planetária, ela não é só aqui no Brasil, ela acontece no mundo inteiro. As correntes identitárias estão operando a política mundial, ou elas estão operando em tudo quanto é fronte. E as pessoas